Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Hoje eu estou gravando a nossa quarta videoaula do mês de abril de 2020. Na última aula, eu falei sobre o teatro vicentino e um pouco da história de seu criador, Gil Vicente. E hoje vamos falar sobre uma de suas peças, O Alto da Visitação, também conhecida como Monólogo do Vaqueiro. Esta foi a primeira obra de Gil Vicente, tendo sido composta para homenagear o nascimento do príncipe Dom João, futuro rei Dom João III de Portugal. A peça estreou na madrugada dos dias 7 para 8 de junho de 1502, no Poço de Alcáçova. Alcáçova significa cidadela em árabe, e ela ficava junto ao Castelo de São Jorge, em Lisboa, e estavam presentes, além da família real, toda a corte de Portugal. O Alto da Visitação trata do poder, do controle e da perpetuação deste poder no início do século XVI. A família real presente era composta pelo rei Dom Manuel I, então com 33 anos de idade e pai do recém-nascido, a rainha Dona Maria, então com 20 anos e que estava próxima ao berço do príncipe e junto de seu marido, e a avó paterna Dona Beatriz e duas irmãs do rei, Dona Leonor, com 44 anos, mais conhecida como a Rainha Velha e viúva do antigo rei Dom João II, e sua irmã Isabel, com 43 anos, a Duquesa de Bragança, que também era viúva. A nobreza portuguesa também estava presente como público, que se distribuía pelo salão de modo a deixar um corredor entre a porta de entrada e o local onde se encontrava a família real, e do lado de fora ficavam os guardas armados. Gil Vicente, o ator, na época com 37 anos, que era uma idade próxima de Dona Leonor, vai provocar uma algazarra ao forçar a sua entrada no salão, provavelmente combinado com os guardas, pois todos aguardavam a sua chegada. E entra com firmeza, mas sentindo-se ferido em sua dignidade, que eu vou explicar mais para frente. Sobre o sentido e significado desta ação dramática, Gil Vicente define como, com todo o primor, o espaço ou o lugar, o tempo e a ação. A ação tratada da perpetuação do poder no início do século XVI em Portugal, uma das potências que protagonizaria a expansão para além do território da Europa. Contudo, resumindo, verificamos nessa primeira obra de Gil Vicente a unidade de ação, lugar e tempo. Unidade de ação, que é uma visitação, sustentação e perpetuação do poder. O lugar, Portugal, Palácio Real, no Salão do Trono da Corte Portuguesa, onde foi apresentada a peça. E tempo, que seria a duração desta peça, da sessão de visitação, que ocorreu nesta data 7 de junho de 1502, onde se assiste à perpetuação do poder nas mãos das famílias mais poderosas, aceita pelas cidades, pelos seus representantes na corte, ou seja, a cidade elegia, cada cidade de Portugal elegia um representante que iria para a corte. É a mesma coisa que nós elegemos hoje o deputado, o senador, essas coisas, ou até mesmo os vereadores. Para construir a sua peça, Gil Vicente coloca a corte no palco, com a presença dos principais familiares do príncipe recém-nascido. Isso não ocorre ocasionalmente, mas porque vai se realizar uma ação de visitação. Os membros da corte estão preparados para receber os representantes nomeados ou eleitos pela população das cidades, que iam prestar a devida obediência aos monarcas, trazendo ofertas em gêneros ao seu senhor, ou para receber os inspetores do reino da Castela. Mesmo em muitos outros autos, as várias mensagens fundem-se numa mesma forma, multiplicando-se os aspectos específicos no conteúdo da peça. Ou seja, a peça tratava sobre os presentes, ou sobre os impostos que a cada cidade pagaria aos monarcas, sobre cada coisa que eles teriam que fazer para os monarcas, ou seja, os governantes do país. Podemos supor então que a nobreza já teria realizado o beijamão, momentos antes da apresentação de Gil Vicente. O que era o beijamão? Era o ato da pessoa chegar na festa e beijar a mão do rei, da rainha, em sinal de respeito. E depois disso nós teríamos a peça. Uma surpresa preparada para a nobreza e para o público. O acontecimento real pouco importava para Gil Vicente, porque ao criar a trama para a sua obra, o que importava para ele era o que iria ficar no seu auto, quer dizer, a mensagem que ele iria deixar, que era a ação
e o que ele iria construir como realidade de fato desta ação dramática. Ou seja, o que ele ia fazer as pessoas pensarem, o que ele iria trazer de mensagem para esses nobres, né? E é aí que está o novo teatro, a criação artística, a fantasia criada que se confunde com a realidade, configurando no seu conteúdo a realidade histórica da época. Ou seja, ele criou uma fantasia, criou um texto mostrando o que acontecia e esse texto se confundia com a realidade, ou seja, as pessoas achavam que não era real, que era uma coisa da cabeça dele, mas na realidade ele estava fazendo algo para mostrar como era a realidade da corte portuguesa naquela época. Bom, Gil Vicente também queria mostrar o verdadeiro poder. Esse poder não estava onde muitos julgavam. E até mesmo essas pessoas que consideravam-se poderosas, eles não sabiam que o poder não era deles. Gil Vicente mostrou um poder em expansão na península. E ele transmitiu na peça que o rei Dom Manuel era apenas o maioral de Portugal, ou seja, ele mandava somente em Portugal. E ele obedecia à Espanha, né? A rainha Isabel, a católica, a rainha da Espanha da época. Ou seja, Portugal era apenas um serviçal da Espanha, como ele deixou bem claro nessa peça. Agora vamos falar um pouco sobre o pastor, o pastoril e o pastoril castelhano. O Gil Vicente ele usou a palavra pastor para designar os dirigentes, os letrados, os mais capazes e capacitados também. São eles os bispos, os membros da nobreza, desde que esses membros de nobreza tivessem a capacidade de liderança, os homens livres e os burgueses, que ao seu cargo tinham pessoas que trabalhavam para eles. Ou seja, pastor designava assim um indivíduo com capacidade de liderança, fosse ele intelectual, religioso, militar ou em qualquer outra atividade humana. O uso da metáfora do pastor e das ovelhas é de uso generalizado em textos bíblicos. E em qualquer desses textos, o pastor é sempre visto como líder de um povo. Vestindo muitas vezes a voz de comando, o pastor era aquele que os restantes deviam seguir e obedecer. Já a palavra pastoril, introduzida por Gil Vicente como aqueles que deveriam seguir os pastores, devendo a eles toda a obediência. E a palavra pastoril castelhano foi uma homenagem de Gil Vicente ao seu amigo espanhol Juan de la Encina, que foi o primeiro autor de teatro a utilizar a palavra pastoril em suas obras, até mesmo antes de Gil Vicente. E onde ele criou um tipo de pastor muito específico, um pastor que Gil Vicente agarrou e introduziu em suas obras. Bom, ao iniciar a peça, Gil Vicente entrou no salão após ter apanhado de alguns criados, que eram representados pelos guardas. E ao entrar no papel de vaqueiro, ele contempla o local, né? Ele entra no local, fica olhando para os lados, contemplando a maravilha que é o local, e dirige-se em seguida à rainha, ao herdeiro e aos seus parentes, elogiando-os. Em seguida, ele anuncia que outros companheiros estão chegando com mais presentes. Ele mesmo entrega à rainha os presentes que trouxe, que eram queijos, leites e ovos, coisas de vaqueiro, para o príncipe recém-nascido. E então ele começa a sua interpretação em espanhol, conhecida como o monólogo do vaqueiro. Em um primeiro momento, ele diz sentir-se indignado com a recepção que teve, pois se soubesse que seria mal recebido, nem teria vindo. Mas o que estava feito, e já que ele havia entrado, ele se sentia feliz e orgulhoso por render suas homenagens ao príncipe, a seus pais, suas tias e sua avó. Após este monólogo, entram os pastores, que oferecerão ao príncipe os seus presentes. Por ser isso uma coisa nova em Portugal, a rainha, Dona Leonor, gostou tanto dessa representação que pediu a Gil Vicente que representasse a peça nas matinatas de Natal, coisa que nós já vimos no vídeo anterior. Mas Gil Vicente, ao invés disso, fez o Alto do Pastoril Castelhano, obra compartilhada com seu amigo Juan de la Encina. Podemos então dizer que essa peça foi a maneira que Gil Vicente encontrou de começar a criticar os nobres da corte portuguesa, que não ligavam para o povo, só querendo saber de seus próprios prazeres financeiros, sem ser desrespeitoso com o rei e com a sua família, e predizendo que o futuro príncipe seria um rei justo e que traria uma nova esperança para o povo. E temos aqui também elementos que aparecerão em todas as obras vicentinas que, para criticar os nobres, Gil Vicente
iria inserir a corte em suas peças, que viria a ser o elemento popular e cômico retratado por ele. Ou seja, os nobres estavam lascados. Na próxima videoaula, eu vou falar sobre uma das mais polêmicas e aclamadas obras de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Muito obrigado, boa tarde e fiquem com Deus.